Escravidão transatlântica. O maior crime contra a humanidade. 2 pontos. Epistemicídios coloniais e políticas de reparação material e simbólica. Para esta mesa, eu queria convidar aqui, gente, vamos fazer bem bonito que ela merece, nossa ex-ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo. Que, ó, vou falar para vocês, de pós-operatório, viu? De pós-operatório ela veio, tá? Isso que é prestígio, não é não? Ah, muito que bem. A senhora Luzineide Miranda Borges, ela é diretora de políticas para quilombolas, povos tradicionais de matriz africana e povos terreiros do CEPI. Por favor, seja bem-vinda. E o doutor César Piscoia, da CELAM, habla espanhol. Cadê você? Pode venir, graças. Ah, tá vendo? Fiquem à vontade à mesa de vocês. Acho que os microfones eles já ficam automaticamente ligados, mas se quiser usar isso aqui, por mobilidade. Quem vai começar? Pode começar. Posso eu? Casa sua. Isso aqui vai dar legal. Eu vou ver todo mundo. Boa tarde. Ai, gente, agora eu vou dar um boa tarde, assim, com muita axé para todo mundo. Boa tarde. Boa tarde. Aí, peço licença aqui aos mais velhos, peço licença às mais velhas, aos mais jovens, às minhas iguais. Peço licença às nossas Ialorixás e Babalorixás. Eu peço licença às guardiãs e aos guardiões dos saberes que atravessaram oceanos, sobreviveram à violência colonial e chegaram até nós. Eu peço licença porque ninguém fala sozinho e eu quero aqui pedir licença e pedir a bênção, e em nome dela eu peço a bênção a todos, a minha mãe Carmen, que está aqui também nos visitando em Minas Gerais, e que é lá do Rio Grande do Sul, e eu sei que aqui tem gente de todas as regiões do Brasil, não é? Então, uma alegria poder receber vocês aqui na minha terra, nas nossas Minas Gerais, aqui no município de Contagem, que a gente aqui é tudo embolado, essa região metropolitana de Belo Horizonte, mas é uma alegria a gente poder estar recebendo aqui o EBE. EBE é pertencimento, é a consciência de que ninguém está sozinho, é a certeza de que carregamos a memória daqueles que vieram antes de nós e a responsabilidade diante daqueles que virão depois. Por isso, esse encontro, ele é muito mais do que um evento, ele é um reencontro entre ancestralidade e futuro, entre memória e projeto, entre África e diáspora. Eu quero iniciar homenageando a Macota Celinha e toda a equipe que constrói o Senarab. Macota Celinha nos ajuda a compreender que ancestralidade não é apenas herança, ancestralidade é responsabilidade política. Eu chego a essa mesa como deputada estadual, como professora, como assistente social, mulher negra, filha desse povo, ex-ministra dos Direitos Humanos e Cidadania do governo Lula, talvez uma das funções que mais me desafiaram, mas que também me enche de orgulho poder levar essa presença de uma mulher negra, preta, retinta, de matriz africana, com toda a nossa pluralidade das nossas identidades, para aquele espaço de poder. Ao longo da minha trajetória, eu aprendi que existem conhecimentos produzidos nas universidades e conhecimentos produzidos na travessia da vida.
E é por isso que eu tenho chamado de intelectualidade e de vivência essa capacidade de transformar experiência em conhecimento e conhecimento em ação coletiva. Eu acho que essa mesa e esse título dessa mesa que nós estamos, eles nos faz essa provocação, né? Que é pensar ancestralidade, poder, projeto de futuro, territorialidade, nossa cultura, nossa religiosidade, nossas estratégias de nos inscrevermos no Estado brasileiro e conformar uma sociedade de justiça para o nosso povo. Quando eu olho para os terreiros, eu vejo uma das mais sofisticadas experiências de produção de conhecimento que esse país já construiu. As nossas casas religiosas, nossos terreiros, elas produziram filosofia, pedagogia, ética, tecnologias de cuidado, formas de organização comunitária e humanidade. Nós aprendemos muito, não é, deputada Dandara? Nós aprendemos muito, e eu quero saudar aqui meus colegas e minha colega de mesa, que está lá nos representando no Ministério da Igualdade Racial. Muito antes do Estado brasileiro falar em reparação, os terreiros, nossas casas religiosas, já reparavam vidas. A escravidão, ela não tentou apenas sequestrar corpos, ela tentou sequestrar memórias, línguas, cosmologias, saberes e futuros. Talvez o legado mais profundo da escravidão tenha sido a tentativa permanente de convencer o povo negro de que os seus conhecimentos tinham menos valor. Não é, doutor Ivanir? Alegria tê-lo aqui com a gente. Mas fracassou, viu? Fracassou porque os nossos ancestrais transformaram cada espaço possível em território de reconstrução da vida. Nós sabemos, né, gente, como é difícil sobre um estado permanente de humilhação, de tentativa de desconstrução dos nossos corpos, do nosso pensamento, do nosso jeito de ser, a gente resistir e produzir frestas para que a gente pudesse se manter inteiro. Mas nós também temos a consciência de que, se esse Estado ele fracassou, ele não desiste. Ele insiste em continuar permanentemente a tentar nos desconstruir. E aí a gente tem aqui alguns dados. Nós tivemos lá no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, apoiamos uma pesquisa da Renafro, que foi a pesquisa Respeite Meu Terreiro. Essa pesquisa revelou que a violência contra os povos de matriz africana continua presente. Só para trazer alguns dados para vocês dessa pesquisa, que a gente apresentou os resultados em novembro do ano passado, e que pesquisou em profundidade 255 casas religiosas, terreiros do nosso país, 76% já sofreram racismo religioso. 80% têm membros vítimas diretas da violência. 93% entre os terreiros com mais de 100 frequentadores, né, sofreram violência. Isso é uma coisa que chama atenção, porque quanto mais forte ou quanto maior as nossas casas religiosas, quanto mais irmãos tem nossas casas religiosas, mais violência nossas casas sofrem. 52% das nossas casas sofreram ataques na internet. E o que é pior, menos de 3 em 10 terreiros
que sofreram violência conseguiram registrar boletim de ocorrência. Nós criamos também no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, né, uma linha específica para tratar de intolerância religiosa. E de janeiro de 2025 a janeiro de 2026, nessa linha específica, nós recebemos 2.774 denúncias de intolerância religiosa, com maior incidência nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, sendo, né, as religiões de matriz africana as mais atingidas. A gente pode quase que dizer que preponderantemente aquelas que são agredidas e que aparecem lá no nosso serviço do Disque 100, que na próxima mesa a nossa ouvidora nacional vai falar um pouco mais desse serviço, que é um serviço importante, porque a partir dele nós passamos a ter números oficiais, o que nos permite também avançar na construção de políticas públicas. Portanto, quando nós estamos pensando uma mesa que trata do tráfico transatlântico, da escravização, e, ao mesmo tempo, está propondo a gente olhar para o futuro e pensar reparação, a gente sabe que, no nosso país, defender os terreiros, defender as religiões de matriz africana, é defender a democracia, é defender direitos humanos e é defender a liberdade religiosa. Mas eu gostaria que a gente fosse um pouco à frente. Porque quando a gente pensa reparação, a gente não está falando apenas de uma política que é voltada para o passado. A reparação, ela é também uma política voltada para o futuro. Na pesquisa que eu fiz, no estudo que eu fiz para a conclusão do meu doutorado, eu pesquisei a trajetória de mulheres negras que estiveram na gestão, e eu queria aqui destacar a nossa ministra Nilma Lino Gomes, será sempre nossa eterna ministra Nilma Lino Gomes, e a professora Ivete Sacramento, que foi a primeira reitora a primeira reitora negra do Brasil, foi reitora da UNEB e foi a primeira universidade que implementou, que produziu cotas no nosso país, 10 anos antes da gente aprovar a lei de cotas nas instituições de ensino federal no Brasil. E, nesse estudo, eu compreendi algo fundamental, né? Primeiro, que as mulheres negras elas nunca chegam sozinhas às instituições. E aqui a gente tem entre nós algumas mulheres que já ocuparam espaços, mulheres negras, que já ocuparam ou ocupam algum espaço no poder público. A gente não chega sozinho. Nós chegamos acompanhadas dos nossos territórios, das nossas comunidades, da nossa ancestralidade e de saberes produzidos coletivamente. E é isso que eu chamei no meu estudo de escrevivência política, que é a experiência transformada em formulação política, a memória transformada em política pública, a ancestralidade transformada em projeto de futuro. E aí, para dialogar com um outro grande intelectual nosso, o Ailton Krenak, para lembrar de uma frase bem importante dele, que já é quase um bordão para nós, né? O futuro é ancestral, né? Então, a gente pensar a nossa ancestralidade também como um projeto de futuro, pensar reparação como um projeto de futuro para o nosso povo. Quando falamos em ocupar a política, não estamos falando apenas de representação, porque muitas vezes as pessoas acham que é importante, foi uma pegada importante. Representatividade.
A gente precisa de representatividade. Nossos corpos precisam estar inscritos nesses lugares. E é muito desafiador, gente, porque apesar da gente falar e bater nessa tecla, nós ainda somos infinitamente poucas e poucos negros, negras a ocupar lugar na política institucional no nosso país. Mas quando a gente está falando de ocupar a política, a gente não está falando apenas de representação. E eu queria chamar muita atenção para isso. Nós estamos falando de democratizar a produção do futuro. Quem é que vai dizer, né? Quem é que vai dispor sobre qual futuro nosso povo, nossa juventude, nossas crianças, que futuro é esse que nós vamos materializar para a nossa existência, né? E para aquelas pessoas que vêm depois de nós, né? Então, nós precisamos ocupar a política para democratizar essa produção de futuro. Nós estamos falando de reconhecer que os saberes produzidos nos terreiros, nas periferias, nas escolas públicas, nos movimentos sociais e nas comunidades tradicionais têm o direito de participar da construção do Estado brasileiro. Nós temos direito de participar da construção do Estado brasileiro. E não é participar, gente, só construindo com a nossa força, com o nosso corpo, né? Com a nossa grande capacidade de inovar, de transformar, mas nós precisamos participar da construção do futuro da sociedade brasileira, né? Com a caneta na mão, com a possibilidade de produzir uma outra escritura política, uma outra escrevivência da política. Nós estamos às vésperas de uma decisão importante. Nós estamos à véspera de uma eleição muito importante para o Brasil, para Minas Gerais, para todos os estados da federação. Se na última eleição a gente tinha muito, né, a gente estava bastante tensionado, né? Quem aqui estava no EBEC, a gente viveu, né, antes da última eleição, para governo de Estado, para a presidência, a gente estava bastante tensionado, porque a gente viu o que um governo de extrema-direita é capaz de fazer no nosso país em pouco tempo, do ponto de vista da destruição das políticas públicas, das políticas sociais, mas, principalmente, né, da destruição de qualquer possibilidade de futuro para a nossa existência, né? Nós estamos, nesse momento, novamente tensionados, porque a disputa desse ano novamente coloca em questão projeto de sociedade. E nós ainda estamos num cenário de disputa com a extrema-direita. Isso não mudou. Apesar da gente ter eleito o presidente Lula, a gente sabe que nós também temos um Congresso Nacional que é ainda majoritariamente conservador. E aí eu não preciso ir longe. Eu posso citar fatos da última semana, que foi um congresso que, em menos de 2 minutos, votou uma proposta que derruba uma resolução do CONANDA que praticamente, gente, autoriza o estupro. Porque é uma proposta que proíbe que crianças, meninas, vítimas de estupro, elas possam ter o seu corpo respeitado e possam interromper uma gravidez. Porque, para nós, criança não é mãe, estuprador não é pai. Isso é uma pontinha, gente. Porque se eu entrar aqui
para colecionar com vocês, né, o nível de destruição da dignidade humana que é capaz de sair da caneta e das mãos, né, daquelas pessoas, daqueles que se dizem representantes da sociedade brasileira, né? A gente, às vezes, fala, nossa, meu Deus, será que a gente vai conseguir? A gente vai ter força para suportar? Mas a nossa força, né, ela está aqui. A nossa capacidade de organização coletiva, de inventividade, de produção intelectual que a gente traz de dentro dos nossos territórios. E essa disputa que envolve projetos de sociedade, eu queria lembrar aqui, ela está muito bem descrita pela nossa juventude preta e favelada, e eu queria lembrar aqui de uma canção do Djonga, que ele escreve, que chama Outro Patamar, que é fruto de um meme de um jogador de futebol, do Bruno Henrique, mas o Djonga vai falar disso, né? Que nós estamos em outro patamar. Não porque nós chegamos ao nosso destino, mas porque nós recusamos os limites que a desigualdade tentou impor aos nossos sonhos. E o nosso outro patamar, ele é coletivo. O nosso outro patamar é ver os povos de terreiro participando das decisões sobre o nosso país. É ver mulheres negras governando. É ver a intelectualidade de vivência ocupando os espaços de poder. É ver a escrevivência política ajudando a construir o futuro. E eu queria encerrar voltando ao EBE, porque quando eu penso na trajetória do povo negro brasileiro, eu penso também nas águas de Oxum, evocadas por Conceição Evaristo. Tentaram interromper o nosso curso, mas as águas seguiram. Seguiram nos quilombos, seguiram nos terreiros, seguiram nas escolas, seguiram nos movimentos sociais, seguiram nas universidades, seguiram no parlamento. E a Conceição Evaristo, ela vai dizer, respondendo a um poeta mineiro, que é o Carlos Drummond de Andrade, que fala, no meio do caminho tem uma pedra, né? E aí ela vai lembrar das águas de Mamãe Oxum, das incessantes águas que rompem os caminhos, que encontram frestas e que seguem. A ancestralidade, né, ela não é apenas memória. A ancestralidade, ela é responsabilidade, ela é compromisso. A ancestralidade, ela é projeto. Porque as águas, elas continuam correndo. Porque o EBE continua nos reunindo. Porque a memória continua produzindo o futuro. E porque o poder ancestral não ficou no passado. O poder ancestral continua abrindo caminho. E esse ano nós temos uma tarefa. Nós temos uma tarefa de reeleger um projeto democrático para o nosso país. E uma tarefa, gente, de fazer uma Câmara e um Congresso Nacional, assim como assembleias legislativas, assim como governos do Estado, a gente precisa avançar na construção de um projeto plural, de um projeto democrático, de um projeto afinado com a dignidade humana, com pessoas que apostam e reconhecem a nossa humanidade. O poder ancestral, ele é nosso. E ele está conosco. E ele age. Muitas vezes a gente pensa assim, nós somos poucos. Mas, na verdade, nós somos milhões. Porque nós temos esse poder que nos conecta, que nos une, que faz erguer a nossa voz e que faz essa grande capacidade que nós temos de, sob toda e qualquer adversidade, a gente ser capaz de transformar
e apontar caminhos, e conduzir e levar o nosso povo para um projeto de futuro que respeite a dignidade de todos e de cada um. Eu agradeço muito a escuta atenta de vocês. Para mim foi um conforto estar aqui. Estou terminando, me recuperando de uma cirurgia, mas estar aqui com vocês já é a possibilidade de estar num espaço coletivo de cura. Me sinto muito acolhida e muito agradecida. Muito obrigada e axé. Pode continuar? Ai, consegui. Deixa eu... Una vez. Ok, ahora sí. Oi, me ouvem? No, tal vez este. Esse daqui, né? Me escutam agora? Tá, melhorou? Melhorou, gente? Ese está encendido. Saudações ancestrais a todas as pessoas, a benção às minhas mais velhas, às minhas iguais, às minhas mais novas. E eu estou aqui muito emocionada, como sempre fico ao lado da nossa queridíssima ministra. Eu acho que não existe ex-ministra, né, ministra? Ministra, nossa queridíssima deputada Macaé Evaristo. É importante dizer que a ministra Macaé foi a primeira ministra a assinar a política de igualdade racial para povos de terreiro, o decreto lá 12.278, quando nós estávamos ali no apagar das luzes do Novembro Negro de 2024. Nós ligamos para os 5 ministérios que assinam a política, são 11, mas 5 assinam a política, e a ministra Macaé foi a primeira, assim, sem nenhuma qualificação, até porque o ministério vinha com a gente ali no comitê gestor, e é muito importante ter aliados. Eu gostaria de começar minha fala saudando as minhas mais velhas que estão aqui, os meus mais velhos, saudando essa mesa aqui bem paritária, né, no termo de gênero, dizendo que para falar em reparação histórica, territorialidade e poder ancestral, pensando a política pública para povos de terreiro, o primeiro poder que a gente precisa dar ao nosso povo neste século é o poder de decisão. Então, ter uma ministra de terreiro no Ministério de Direitos Humanos fez toda a diferença no primeiro decreto que nós assinamos. Então, isso é muito importante de se pensar enquanto governo federal e de se pensar enquanto pessoas de terreiro, da importância de ocupar espaços de poder com responsabilidade, com respeito à ancestralidade, mas, sobretudo, com pertencimento territorial. Eu tenho feito algumas falas entre o povo de terreiro, entre o meu povo, né, entre nós, que é dessa responsabilidade social que a ministra Macaé falou muito aqui inicialmente, um projeto de gestão e um projeto de país democrático que reconhece todas as diferenças e cria uma oportunidade para que todas as diferenças permaneçam na sua diferença, o papel também dos terreiros. Não dá para a gente seguir sem querer pensar no projeto de gestão, no projeto de governo que os grupos, sobretudo os grupos majoritários, implementam no Brasil desde que aqui chegaram, né? A gente vive um país que não quer falar de reparação. O 14 de maio ainda é uma luta cotidiana para todas as pessoas do Brasil, sobretudo para a população negra, que se a gente pegar os dados de quantas pessoas a gente tinha no Brasil que não se fazia mapeamentos, que não ouvia a população negra, que o BGE não quis fazer o levantamento de dados sobre pessoas negras, e que as pessoas negras foram se retirando ali silenciosamente do seu lugar de pertencimento ancestral, do ponto de vista da tradição e da cultura de matriz africana, diz muito desse país que prega, que festeja muito Iemanjá, mas que na hora do voto esse festejo, essa
folclorização do que são as culturas, sobretudo de matriz africana, ela não se espelha dentro do Senado, não se espelha dentro da Câmara dos Deputados, não se espelham dentro da alta gestão mesmo, né, que é o governo federal. Mas, como diz o nosso querido Nego Bispo, que também é uma pessoa de Exu, né, sempre se identificou como uma pessoa de Exu, vamos falar de nós ganhando, porque perdendo os brancos falam. E, enquanto Ministério da Igualdade Racial, eu gostaria de trazer para vocês, compartilhar nessa tarde, nesse momento aqui, algumas experiências que nós construímos ao longo desses 3 anos e 6 meses, do que seria um espelho de reparação, longe do que é a reparação realmente de fato. E aí é importante dizer que, no escopo da política de igualdade racial, nós temos, nesta gestão do presidente Lula, a primeira experiência do Ministério como Ministério, né? Nós ainda vivíamos aí nos seus últimos 20 anos as secretarias de igualdade racial e diversidade, com um escopo e uma gestão de ministério, mas que a gente não tinha avançado, a população negra não tinha avançado do ponto de vista político, administrativo, para se ganhar nas gestões anteriores um ministério. Então, a gente tem um ministério pela primeira vez, e é importante também destacar, isso são dados que os povos de terreiro trazem para o governo federal, de que também nós temos, inédito, a primeira diretoria de políticas para povos e comunidades tradicionais de terreiro e de matriz africana. Isso é reparação. Isso é reconhecer a importância dos povos de terreiro, e aí dentro do escopo de pensar a gestão pública, é pensar que nós somos cidadãos e cidadãs que produzimos economia. Para falar em gestão pública, a gente tem que falar deste lugar com o governo federal. Nós produzimos esse país economicamente, nós produzimos saúde, nós produzimos uma educação, né, a 10.639 é uma experiência de educação para a diferença, e os povos de terreiros estão presentes nesse recorte, nessa luta da população negra. Nós produzimos roupa, bastante roupa, nós temos uma relação internacional muito grande com os países do continente africano, nós mantemos viva a cultura, e cultura é economia no país. Então, foi deste lugar de pensar dois dispositivos para nós, foi importante para levar o decreto até o presidente Lula. Uma era de que nós somos produtores de economia. E aí pensar como é que a gente produz economia em todos os segmentos da sociedade brasileira. De uma flor que a gente compra para Iemanjá, para Oxum, para Oxalá, a uma vela, e isso é economia. E aí a gente tem hoje um desafio muito grande para quem é que está indo esse dinheiro. Em que lugar é que a gente está fazendo esse investimento? Do investimento econômico, quem são os empresários que lucram com o nosso investimento? Porque é um investimento. Para os pais e mães de santo, as Ialorixás, Babalorixás, Tatas, Mametos, fica uma responsabilidade muito grande, que é pensar como é que a gente produz economia e essa economia volta para o terreiro. E pensar também como é que a gente está fazendo essa relação social e econômica do ponto de vista político, como é que a gente agencia determinados grupos políticos que muitas vezes é contra nós. E pensando ainda na política e no desafio que nós enfrentamos em 2023, quando eu cheguei na diretoria, eu cheguei no governo federal em abril de 2023, há 4 meses da gestão do Ministério da Igualdade Racial, e estava no momento do planejamento do governo federal, o atual planejamento, que vai de 2024 até 2027. E ali nós tivemos um grande desafio do ponto de vista de produção, de planejamento, de produção de ações e de entregas, por conta dos indicadores. Nós não tínhamos indicadores. Toda vez que a gente pensava em uma ação diante do PPA, na amplitude do PPA do presidente Lula, desse PPA atual, a gente enfrentou um grande desafio que o MPO perguntava para a gente qual é o indicador. E a gente não é que a gente não tinha em 2023, a gente segue sem indicador. E aí a gente tem alguns indicadores que nos ajudam muito a pensar a política pública. Os indicadores que a nossa queridíssima ministra Macaé, deputada estadual, traz, que é o indicador da violência.
Esse indicador nos ajuda muito a dizer assim, olha, nosso povo sofre a violação de direito o tempo todo. A gente tem insegurança alimentar, a gente tem violação dos espaços sagrados, a gente tem fio de conta que é questionado pelo Uber, que é questionado pelo um profissional da saúde, falta educação antirracista voltada para povos de terreiro, mas são dados incipientes do ponto de vista da política da igualdade racial. Mas nós temos o dado, que é um dado negativo para o governo federal, que inclusive vai ser muito complexo para a gente no próximo ano, porque se a gente pegar a quantidade de denúncia que foi feita no governo anterior e que foi incentivada ao apagamento dessas denúncias e que não era seguro fazer a denúncia porque o dado ficava sem uma resposta imediata da atuação do governo federal, da gestão anterior, e pegar os dados do presidente Lula, é possível que alguns governos de extrema-direita usem esse dado contra nós, dizendo, está vendo aí, na gestão do presidente Lula, a violência racial aumentou. Não, gente, o que aumentou foi a segurança que as pessoas de terreiro tiveram ao saber que tinha uma diretoria, a saber que tinha um MDHC comprometido com o dado, e eu me sinto seguro de fazer a denúncia. Então, a gente precisa aprender a qualificar os dados para que esses dados nos favoreçam e não nos prejudiquem. E aí, pensando nessa perspectiva dos dados que nós temos hoje para ajudar a próxima gestão, na ampliação do acesso a direito e pensando na reparação objetiva, na reparação material para o nosso povo, nós estamos lançando uma plataforma, estamos no processo de desenvolvimento de uma plataforma que vai integrar os dados que nós já temos. Nós temos o dado do MDHC, nós temos o dado do Ministério da Saúde, dado de saúde. O IBGE tem 2 dados importantes, que é o dado de religiosidade, mas também tem um dado de CEP, que não se fala, mas que a gente vai ter um ACT com o IBGE para poder fazer o levantamento dos dados do CEP, que é saber onde é que tem um terreiro localizado em cada ponto desse do Brasil. Nós temos um dado que é muito importante para a gente e que é importante que vocês também façam o cadastro, que é o dado do CAD único, porque é o único dado que traz os povos de terreiro como povos e comunidades tradicionais de terreiro. O próprio IBGE fez em 2024 e lançou no final de 2025 a Estadic e a Munic com dados municipais e estaduais sobre povos tradicionais de terreiro e comunidade de matriz africana, porque a gente é amparado hoje por 2 decretos. O decreto 6040 de 2007 e o decreto 12.278 de 2025, que nos reconhece como população tradicional, para além que a religiosidade é uma das experiências que a gente tem de identidade e de relação com o território. Então, nós estamos nesse processo de elaboração da plataforma. A plataforma é um sistema nacional de integração de dados para a gente construir um dado nacional sobre a população brasileira de terreiro, mas que também vai trazer um filtro para que municípios e estados que produziram, e aí a gente tem vários estados e municípios, a exemplo de Contagem, que tem um mapeamento municipal. Então, a gente vai pegar esses mapeamentos nacionais e trazer para que, em 2030, o IBGE possa fazer também a sua amostragem e trazer o dado nacional de povos e comunidades tradicionais de terreiro, para que a gente possa fazer um diálogo mais institucional com os 33 ministérios presentes lá no governo federal. Um outro dispositivo que nós construímos, e aí pensando na reparação imaterial, foi uma campanha que a gente conseguiu cadastrar lá no PPA, que é a campanha de valorização da cultura de matriz africana e da ancestralidade africana no Brasil. Essa campanha teve vários produtos. No primeiro ano, nós trabalhamos com as casas tombadas, fizemos vídeos, reels, card no Instagram do Ministério, do MI, fizemos podcast que está no Spotify, no YouTube. Então, o primeiro dispositivo foi esse. O segundo dispositivo é o título honorífico de promotor da igualdade racial. Até a presente data, nós já fizemos a titulação de 8 lideranças de terreiro, e vale o destaque a Mãe Beata de Iemanjá, a Mãe Estela de Iemanjá. Esse título nasce ali no escopo dos 100 anos de Mãe Estela de Oxóssi. A gente estava ali sem saber como é que a gente fazia para reconhecer a Mãe Estela como essa grande promotora da igualdade racial e guardiã da ancestralidade africana. Mas também, além da Mãe Estela, Mãe Beata, nós também fizemos a titulação a Mãe Olga de Alaqueto, Tata Ricardo em Salvador, Tata
Shell no Ceará. Agora nós viemos de Belém do Pará e fizemos uma homenagem às duas grandes guardiãs da ancestralidade africana que está aqui, Mameto Nangetu e Mãe Bete, estão as duas aqui circulando lindamente, que também a gente tem essa perspectiva do reconhecimento em vida, né? Dizem que as melhores homenagens é em vida, então a gente também está homenageando as nossas mais velhas em vida. E alguns terreiros optam, como a Irmandade da Boa Morte também foi titulada por nós, e o Mercado do Bembé também foi titulado por nós. Então, além das experiências, reconhecimento e valorização das lideranças, também de algumas entidades, de alguns territórios ancestrais. Os nossos editais também tiveram um dispositivo de reconhecimento da memória e do reconhecimento imaterial como reparação da igualdade racial. Então, nosso primeiro edital foi o edital Mãe Gilda de Ogum, reconhecendo a luta ancestral de Mãe Gilda e da sua comunidade que segue seu legado através de Mãe Jaciara. O segundo edital, que foi pelo clima, o primeiro edital ele tinha teve como escopo a economia de terreiro, a agroecologia e cultura como dispositivo de fomento para os terreiros. O segundo edital foi o edital Mãe Beata de Iemanjá, que pelo clima nós premiamos ali 55 terreiros que trabalham e estão atuando na agenda da adaptação, do plano de adaptação climática. Nós temos o edital Maestria de Terreiro, que foi encerrado agora no dia 22 de maio. A perspectiva do Maestria de Terreiro é reconhecer as grandes lideranças de terreiro, a partir da sua preservação e transmissão dos saberes ancestrais, reconhecendo esse patrimônio vivo, e tem a perspectiva de gênero presente aí, e etarismo, que é reconhecendo as pessoas idosas, que o edital é para mais de 60 anos, como guardiãs da ancestralidade africana. A infância, né, nós já aprendemos desde cedo que a criança de hoje é o ancestral de amanhã. A infância tem um dispositivo importantíssimo no nosso PPA e no nosso plano, no nosso decreto 12.278. Entre várias ações que a gente vem desenvolvendo no âmbito da infância, nós temos um diálogo com os terreiros, nós promovemos algumas cirandas, algumas festas de herês em terreiros, mas um dispositivo importantíssimo para a gente foi uma parceria que nós fizemos a partir do PIA, que é um programa de infância antirracista que está na Casa Civil, que reúne mais de 10 ministérios e é coordenado pela CEPA, que é a Secretaria uma secretaria lá do Tiago Santana, e nós trouxemos ali um diálogo com a Unicef, porque nas cartilhas de infância do Unicef não apareciam as crianças de terreiro. E aí nós fizemos, não aparecer as crianças de terreiro, nem quilombola, nem cigana, que são as infâncias que são de incidência, né, do nosso ministério. E aí nós entregamos o ano passado em Maceió, lá na Serra da Barriga, e é importante dizer por que Maceió, porque Maceió hoje é o único estado que tem uma secretaria de infância e reuniu toda a equipe do Sul, o estado de Maceió reuniu toda a sua equipe do SUAS para fazer o lançamento da cartilha de infância de terreiro e quilombola. Então foi um dispositivo importante, porque educação antirracista, sobretudo, e pensar no combate ao racismo religioso e reparação como um dispositivo de formação e de uma linguagem mais objetiva dentro da sociedade brasileira é reconhecer a infância como berço civilizatório de qualquer comunidade, de qualquer tradição e de qualquer cultura. Então, acho que é importante a gente falar em formação e comprometimento sociocultural da sociedade brasileira quando a gente pensa de infância. Nós fizemos, para a construção dessa cartilha, nós tivemos em alguns terreiros na Bahia, entre eles, a primeira oficina foi feita lá no terreiro no quilombo de Mãe Bernadette do Pacífico, reunindo a comunidade dela para pensar em infância de terreiro lá, na comunidade dela, e também tivemos em 2 terreiros em Pernambuco. Terreiros pelo Clima, eu já falei da experiência com o edital Mãe Beata de Iemanjá, que foi uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas nós também temos atividades de agroecologia e hortas sagradas com a Fiocruz e com
algumas universidades, entre elas a UFRJ e a Universidade Estadual de Santa Cruz. Soberania alimentar é um desafio para nós, mas a gente também tem buscado algumas iniciativas, parcerias junto ao MDS, a partir do projeto Sementinha, incidindo e colocando os terreiros neste projeto. O MDS e o MDA são os nossos parceiros, estão também no Comitê da Política, mas nós também fizemos algumas ações, entre elas o edital Sabores e Saberes de Terreiro, que foi em parceria com a Fundação Cultural dos Palmares. Essa ação ela teve dois dispositivos importantes, né? O primeiro foi premiar as receitas tradicionais de terreiro. Então, 55 terreiros tiveram suas receitas premiadas. Nós trouxemos no escopo dessa premiação para a inscrição no edital, era um vídeo de 5 minutos para preservar a cultura oral dos terreiros, né? E, no segundo momento, os terreiros ganharam um kit de cozinha com um fogão industrial, um freezer vertical, uma bancada, micro-ondas e um liquidificador industrial. E nós fizemos também, no final do projeto, uma feira gastronômica para que esses 55 terreiros apresentassem as suas receitas lá em Brasília, em dezembro do ano passado. O Prêmio de Afroliteratura Infanto-Juvenil, Heredendê, para nós também é um dispositivo importantíssimo de reparação, é um diálogo com a educação básica. Quem tem crianças de terreiro sabe o grande desafio que a gente tem em manter a nossa literatura de terreiro nas escolas. Somos questionadas pelos pais, somos questionadas pelas professoras, há um desconhecimento proposital da 10.639. Então, a literatura, o Heredendê, é um dispositivo de diálogo sobre literatura e educação infantil também. Nós fizemos, no ano passado, a primeira edição premiando as literaturas de terreiro já consolidada no país, mas esse ano, o segundo edital, ele vai investir em pessoas de terreiro que querem têm a publicação, mas não sabem como publicar ou não têm condições econômicas de fazer a publicação. Então, nessa segunda edição, vai ser para os futuros ou pessoas que não tenham condições de produzir a sua literatura. Nós estamos desenvolvendo, porque aí é um desafio mesmo de pensar, né, nas nossas lutas históricas, a partir do diálogo com o Aquibanto, que, diferente dos povos originários que têm terra, os indígenas têm a sua terra garantida pela sua originalidade. Nós viemos desse transatlântico, né, desse movimento de sequestro que não foi só material, não foi só o corpo, mas, sobretudo, a língua, a espiritualidade e tudo que puderam tirar ou tentaram tirar da população negra no Brasil. E a terra para nós, apesar do território para nós ser e aí é muito dessa experiência que a gente tem guardada na nossa origem, o que é o território, então a água, a natureza, a pedra, as cachoeiras, as encruzilhadas. A nossa origem é um grande território. Então, todos esses espaços são territórios que precisam ser protegidos pelo governo federal. O governo federal precisa proteger do nosso momento de iniciação até o nosso momento, né, final, né, nosso retorno ao Orum. E aí a gente tem vários diálogos sobre isso, inclusive há um diálogo hoje construído dentro dos povos de terreiro que chega até nós, que é o direito a ser enterrado na terra. A gente tem hoje um processo de verticalização dos cemitérios, então a gente tem alguns debates sobre isso, mas nós estamos em diálogo com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul para elaborar o primeiro plano de gestão territorial e ambiental dos terreiros lá do Rio Grande do Sul. Nós estamos, para finalizar aí até 2025, 6 planos territorial, para que na próxima gestão do nosso... A gente precisa acreditar no governo que a gente está, né? Então, assim, que a gente tenha essa experiência, um decreto que reconheça os PNGTT, né? Os Planos de Gestão Territorial e Ambiental para povos de terreiro. Então, a gente já deu esse primeiro passo, que é esse diálogo lá com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, para esse ano, a gente tem também uma outra solicitação dos povos de terreiro a partir do relatório, que, inclusive, está publicado lá na página do MIL, o relatório socioeconômico e cultural da violência do racismo religioso para povos de terreiro. E o outro relatório, que é o sócio-jurídico, que é para entender de que forma
a lei nos garante, né, o acesso e a reparação, acesso a direito e a reparação, que é pedir ao IPHAN a patrimonialização da cultura oral de terreiro, o que os órgãos têm pedido para nós e que nós, enquanto governo federal, reconhecemos, é que toda a musicalidade afro-brasileira começa nos terreiros. Quem vai estudar um pouco das musicalidades dos grandes afoxés da vida, dos grandes cantos líricos que nós temos hoje aí, cânticos líricos afro, né, o blues, o jazz, então nasce dos terreiros, do que era as experiências de terreiro aí nesse movimento de transatlântico mesmo, durante os 300 anos de escravidão e mais de 35 anos, aí, quase 37 anos, de não discussão de reparação. E aí nós temos no escopo, para esse ano, nós estamos em diálogo já com o IPHAN, estamos em diálogo com a Secretaria de Cultura da Bahia, e com algumas pessoas que têm se colocado como parceira para a gente realizar ali no escopo do 2 de julho, na Bahia, o Festival de Musicalidade de Terreiro, e no âmbito desse festival sai um relatório para entregar ao IPHAN solicitando a patrimonialização da cultura oral de terreiro, reconhecendo essa musicalidade, reconhecendo os terreiros como berço civilizatório da musicalidade afro-brasileira. Estou terminando. A produção de pesquisa, eu já disse para vocês inicialmente, toda a produção de pesquisa ela é importante, porque é a partir dessa produção de pesquisa, a produção de dados, que a gente qualifica o planejamento do governo federal. Então, nós caminhamos muito e avançamos nesses últimos 3 anos e meio para que possamos deixar aí um legado, tanto no escopo da pesquisa quanto na produção de dados mais quantitativo e qualitativo, sobre as nossas demandas aí represadas historicamente. Então, nós temos parceria com o MESPIT, lá da UNB, nós investimos em bolsas de pesquisa e permanência em programa de pós-graduação para estudantes do mestrado da UNB. Nós temos uma parceria com o INEP, né, e a ENAP para a produção de dados. A cátedra da ENAP está fazendo a produção de pesquisa voltada para racismo ambiental para povos de terreiro e em economia criativa de mulheres de terreiro. E no escopo da economia criativa, nós também estamos construindo ainda para esse ano um projeto chamado Projeto Alacá, que tem como escopo a perspectiva da economia criativa de terreiro. O carro-chefe desse ano, do ano passado, foi a cozinha de terreiro, e esse ano a gente vai trabalhar com algo que é muito caro para nós. Inclusive, esses dias eu liguei para o pessoal do Ceará, de Fortaleza, encomendando uma bata, e a pessoa me disse, olha, está difícil encontrar bata aqui, porque as pessoas estão indo para um outro segmento religioso e sendo incentivados a não produzir bata, porque quem veste batas são as pessoas de terreiro. E a gente está com esse projeto de costura, kit de costura, mais um curso de formação voltado para o restilier, para os terreiros, e a nossa expectativa é entregar esse kit de costura ainda esse ano, final da nossa gestão. Nós temos também estamos incidindo sobre o Rota Negras, nós temos já um projeto aprovado aí em parceria com o Ministério de Turismo, Cultura e demais ministérios, mas também estamos construindo uma rota do turismo no Tambor de Minas, lá com a Universidade Federal de São Luís. E é importante dizer que tudo isso é possível porque nós temos, sobretudo, um governo que é a favor dos povos de terreiro, que tem acenado e tem reconhecido nós, povos de terreiro, como guardião dessa cultura africana, mas, sobretudo, como cidadão de direito, né, soberanos que somos. E, no escopo dessas ações, nós estamos em diálogo com estados e municípios para adesão da política nacional. A política é por adesão, a política não tem data. O que tem data é o nosso plano de ação. A nossa expectativa é atualizar esse plano de ação no próximo ano, 2027. Isso aí vai depender muito do cenário político desse ano. Mas a adesão está andando e a gente tem uma solicitação. Nós já conseguimos fazer adesão de 5 estados. Uns 20 municípios têm feito adesão. Nós temos uma lista de mais 50 municípios para startar aí nos próximos meses. Vocês são os nossos impulsores dessa política. É importante que vocês voltem para seus estados, procure
o gestor de igualdade racial do seu estado, do seu município, procure saber se o seu município já fez adesão, se não, que faça adesão, faça essa campanha. O momento está sendo muito fértil, porque é desse lugar que vocês vão entender quem é que vai estar alinhado com vocês no próximo ano, porque não adianta você dar um voto a alguém. Acho que esse ano a pergunta que vocês têm que fazer para os candidatos de vocês é essa: já aderiu à política de terreiro? Como é que está a política de terreiro? Ah, você não sabe, não? Existe. É uma política. Dá uma olhada lá no decreto 12.278. Acho que é o melhor lugar para a gente fazer um diálogo hoje, com este ano de 2026, com os nossos gestores, nossos parlamentares, né, gestores aí hoje, esse ano para a federal, mas que o diálogo e eles são, né, articulados com o Estado e com o município. Dito isso, eu gostaria de deixar aqui, me colocar à disposição enquanto diretora nacional, mas sobretudo como uma mulher de terreiro que sou, e dizer que hoje a gente está lembrando, né, o Brasil lembra a gente que é o Dia do Meio Ambiente. Os povos de terreiro, historicamente, são povos, né, sempre foram ambientalistas. Sem folha, sem água, não há orixá, não há nós, não há nossa existência. O nosso secretário Ronaldo está em Bonn, na Alemanha, com um grupo de pessoas. Ele levou 4 pessoas da sociedade civil para representar os públicos que estão sob responsabilidade do Ministério. Uma pessoa quilombola, uma cigana, uma de terreiro e uma pessoa do movimento negro. Está lá uma semana dialogando com a agenda do clima e todas as agendas que estão no escopo da ONU, na luta pela preservação do meio ambiente. E sou neta de Ajaladeré, que é um grande Oxalufã, e em nome dele e de toda a minha comunidade Ijexá do sul da Bahia, que eu deixo o meu abraço de Oxalá para todos vocês. Nada o pé. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola. Sí? Ok. A gente vai ter, antes da transmissão, a gente vai ter um rock de apoio para... Yo hablo despacio y tal vez me entiendan. Sí, no Pode sé. ser? Puede Um ser. suporte. Sí, Ele fica aí do seu lado e aí eu escrevo. como gusten. Sí, Mas fica livre. ok, tá? ok, ok. ¿Preguntas? Ok, ok. Bien, primero muy buenas tardes, queridos hermanos. Gracias por la invitación que a través de Macota fue posible que estuviera yo aquí. Le decía a nuestros compañeros, amigos, que hablaré despacio para que ustedes puedan entenderme, y si hay alguna palabra que no es comprensiva, me va a ayudar Rafael. Boa tarde, bênção de todos, bênção de todas. Sou Roque Peixoto e vou auxiliar-lhes na questão da tradução espanhol-português, português-espanhol, caso tenha dúvidas sobre o que o nosso companheiro Piscaia venha a dizer para vocês. Bien, primero quiero dar gracias a Dios que tengo una autoestima alta, porque ante grandes mujeres me hubiera quedado callada. Por favor, un fuerte aplauso nuevamente para ellas por lo que nos han compartido el día de hoy. ¿Sí? Creo que es importante, antes de hacer la reflexión, decirles quién soy y de dónde vengo, para que se comprenda un poco lo que deseo compartir. Soy César Piscoya, por vocación, laico, comprometido con un trabajo de iglesia por más de 30 años. Parezco joven, pero ya tengo 53. Entonces, para mí es importante decirles que les hablo primero como padre de familia. Tengo 5 hijos. Desde hace más de 3 años trabajo en el Consejo Episcopal Latinoamericano. Este servicio me permite estar en muchos países de nuestra región, en América Latina, así que he podido visitarles muchas veces en estos años. Estuve
en Belén, estuve en Salvador de Bahía, he estado en Brasilia, he estado en Sao Paulo, en Río, y cada vez que vengo, como hoy a Belo Horizonte, me siento muy acogido, me siento muy contento de redescubrir cada vez más nuestra cultura, nuestra identidad latinoamericana. Y no dejo de admirar todo lo que en cada espacio donde estoy me aportan para seguir creciendo, aprendiendo en esta dinámica de escucha que es importante para mí. Por otro lado, vengo de la costa norte de mi país, Perú. Soy peruano de nacimiento, el departamento es Lambayeque, la ciudad es Chiclayo, de donde es nuestro actual Papa León XIV. He compartido con él también los últimos años de su servicio de iglesia, así que intento, con lo que les voy a compartir, comunicar también lo que él desearía comunicarles a ustedes. Perdonen si digo alguna palabra que no es apropiada, perdonen si hay alguna frase que sale de contexto. Para mí es la primera vez que me dirijo a ustedes y creo que es importante decirlo antes del diálogo que voy a compartir. La esclavitud transatlántica era el desafío que se me planteaba para la reflexión y creo que no es sencilla. No he preparado este documento solo, me he volcado a algunos otros documentos, ha sido visto por algunos otros compañeros y puedo y creo compartir algo que puede ser importante, tal vez no para Brasil, porque lo han expresado muy bien nuestras hermanas aquí, sino desde una lectura latinoamericana. ¿Cómo están nuestros hermanos y hermanas afro en Perú, por ejemplo, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador? Y tal vez ustedes tienen mucho que decir, mucho que aportar, y tal vez después de lo que yo exprese, ustedes pueden decir cómo nos quieren ayudar o cómo nos pueden ayudar, porque necesitamos de ustedes en los distintos países de nuestra querida América Latina. La esclavitud transatlántica, queridos hermanos, no debe entenderse meramente como un sistema de explotación económica del pasado, sino como una sofisticada tecnología de dominación, cuya eficacia radicó en la triste deshumanización y la inferiorización sistemática de las culturas y sus sujetos. Este engranaje colonial operó mediante la masacre de las subjetividades afrodescendientes y un intento deliberado del epistemicidio, buscando aniquilar las memorias, las lenguas y espiritualidades africanas para asegurar la perpetuación del régimen esclavista. Entre ayer y hoy lo han venido expresando quienes estuvieron en este espacio y tal vez quiero tan solo hacer memoria de lo que ustedes ya conocen, pero es importante recordarlo porque es en esa memoria histórica que podemos hablar de reivindicaciones. Desde nuestra mirada como iglesia, porque me permiten hablar desde allí, este panorama se asume como un Viernes Santo bastante prolongado, una Pascua que tarda en llegar, una resurrección que pareciera que ya la tuviéramos, pero aún no está presente. Esto interpela su propia historia y misión que tenemos y que tienen en el continente. Este encuentro, entonces,
se presenta hoy para nosotros como un tiempo de gracia, como un espacio de gratitud. Diríamos en términos nuestros, kairos, un término teológico griego que quiere expresar el poder encontrarnos hoy y aquí, entre todos y cada uno de los que hemos sido convocados, para realizar, creo yo, un profundo examen de conciencia, más que para ustedes, para nosotros como iglesia, y hablo como iglesia católica. Tal vez porque nos toca reconocer si hubo voces proféticas de resistencia y si tal vez existieron silencios cómplices y una participación institucional directa que legitimó la trata a través de argumentos teológicos muy repudiados. Como iglesia hemos de asumir como propio el grito del pueblo negro, un clamor que inspira o inspirado en el Éxodo exige pasar de una denuncia del pecado social, del racismo y de acciones concretas de reparación moral y material, como ya son expresadas a partir del gobierno, que hoy, gracias a la hermana que tengo al lado, se van concretando y se van llevando adelante aquí en Brasil. En este contexto, por tanto, queridos hermanos, hermanas, mi participación busca aportar en esta reflexión sobre la esclavitud no solo el hecho histórico, sino una herida aún abierta que requiere una sanación integral. El argumento central que busco presentar sostiene que la justicia social en América Latina es inalcanzable. Sin una justicia, afirmación y liberación cultural que enfrente los legados y la historia de esa maquinaria colonial, todo esto parece un reto difícil. No es posible, entendemos, construir una sociedad equitativa mientras las cosmovisiones de matriz africana sigan siendo relegadas al folclore o al ocio, negándole su estatuto como un marco civilizatorio singular y soporte identitario fundamental. Me apena decir que muchas veces en los espacios donde me he encontrado como iglesia, desde México hasta Chile, todavía su participación queda reducido a aquello que para nosotros termina siendo folclórico. Y no lo digo por quienes desde ustedes quieren comunicarnos sus cosmovisiones, sino quienes desde el otro lado, como nosotros, no terminamos de entender lo que se comunica. Por tanto, propongo, a partir de esta invitación, trazar un camino que va desde el reconocimiento de la esclavitud, como lo han mencionado hace un momento, o desde el día de ayer, como el mayor crimen contra la humanidad, hasta la afirmación del poder ancestral como motor de transformación y dignidad para los pueblos de la diáspora, para muchos de ustedes, hermanos y hermanas, aquí en América. Y se fue expresando desde el día de ayer ese poder ancestral que no termina siendo comprensible para muchos de nosotros. Permítame entonces hacer una primera orientación en este espacio de reflexión, desde la teología del colonialismo a una pastoral liberadora. Tenemos una responsabilidad histórica ante esa doctrina del descubrimiento y quisiera que hagamos memoria para mirar como iglesia qué podemos seguir haciendo.
Como iglesia representamos desde ella, hoy y aquí, y nos toca reconocer con honestidad que en la modernidad temprana ciertas políticas eclesiásticas sirvieron de sustento para esa maquinaria colonial. Documentos como las bulas del siglo XV del Papa Nicolás V autorizaron la reducción de los no creyentes, lo pongo entre comillas, a una condición de esclavitud perpetua, mientras que una segunda encíclica de Alejandro VI proporcionó el marco jurídico para la invitación y apropiación de territorios. Estos textos entendemos hoy que fueron manipulados por las potencias imperiales para justificar actos inmorales contra la dignidad humana bajo la denominada doctrina del descubrimiento. No obstante, quiero resaltar que también hubo otra presencia de iglesia que emergió en el siglo XVI como un baluarte de resistencia. Voces como por ejemplo la de Fray Bartolomé de las Casas, que tras su conversión denunció la injusticia de la esclavitud, reconociendo que el sometimiento de los africanos era tan tiránico como el de los nativos americanos. A este esfuerzo también se sumó la Escuela de Salamanca, pionera en el derecho internacional, al afirmar que la libertad es un derecho natural y que los seres humanos son dueños de sus tierras por el simple hecho de poseer naturaleza humana. Este impulso profético alcanzó un hito en la bula del siglo XVI, 1537, de Paulo III, la cual declaró que todos los hombres, fuesen o no cristianos, son verdaderos hombres libres, con derecho a la propiedad, prohibiendo categóricamente su esclavización. Pero también hay otro legado importante, que es el de San Pedro Claver, esclavo de los africanos para siempre. Frente a la deshumanización del comercio negrero en Cartagena de Indias, allá en Colombia, la figura de San Pedro Claver se erige como la contraparte moral a la maquinaria colonial. Sus votos solemnes de este hermano jesuita en el siglo XVII, firmado por su puño y letra, expresaba que era esclavo de los africanos para siempre. No fue, por tanto, un acto de servidumbre pasiva, sino una praxis de resistencia ante las injusticias de nuestros hermanos esclavos. Claver no solo brindó asistencia humanitaria en las bodegas infectadas de los barcos, sino que desafió el orden colonial al defender la dignidad de los cautivos ante sus amos y rescatar su identidad en un entorno que buscaba la muerte social. Su labor, documentada por testigos, estos presenciales de ciertos acontecimientos, constituyen, por tanto, la piedra angular de la pastoral africana contemporánea y transformadora en el concepto de caridad, en una lucha por el reconocimiento del otro como imagen viva de Dios. Desde la mirada, por tanto, actual de la Iglesia, que se me permite lograr el día de hoy, la identidad afrodescendiente no puede comprenderse sin el concepto, no sé si lo pronunciaré bien, de Ejbe, el nombre del encuentro. Pues lo entiendo como el flujo energético familiar y comunitario
que une a los linajes y comunidades de la diáspora, otorgando un sentido existencial y la capacidad de actuar históricamente en el mundo. Para la institución, el EGB representa la fuente de empoderamiento necesaria para que los sujetos luchen por un lugar social de dignidad y altivez. Y ya vamos en el cuarto. Seguro que lograremos mucho más. Esta visión exige, por tanto, de nuestra parte, un compromiso eclesial por descolonizar las mentes y recuperar la memoria histórica como condición sine qua non, que quiere decir aquella afirmación de la plena ciudadanía hoy y aquí. La conciencia anticolonial permite trascender la mirada que reduce las culturas de matriz africana a mero entretenimiento u ocio, reconociéndolas, en cambio, como un marco civilizatorio singular. En este sentido, como Iglesia, nos toca asumir que no hay justicia social posible sin una justicia cultural que valore a los terreiros y espacios sagrados como centros de pensamiento y resistencia que alteran el mundo. Y este es un aporte que debemos llevar a nuestra región y que no está presente, lo reconozco, por ejemplo, en el Perú, tal vez algo en Colombia, no lo sé en Ecuador, pero muy poco en Bolivia. Creo que pueden hacer ustedes mucho más sobre este reto y desafío para la región. Vamos comprendiendo entonces que la Iglesia ha de reparar y no debe entenderse simplemente como un resarcimiento económico, sino como un principio ético y político fundamental para transformar las estructuras de poder heredadas del colonialismo. Para nosotros como Iglesia Católica, este proceso representa una obligación moral que trascienda lo simbólico, buscando sanar las heridas de este crimen de lesa humanidad a través de dimensiones materiales y espirituales, como ustedes los vienen expresando en este encuentro. Entendemos, por tanto, que hay un primer paso hacia una justicia auténtica, y es el reconocimiento de la verdad histórica. La Iglesia ha de asumir la necesidad de una santa indignación ante los hechos donde la institución fue instrumento del proyecto colonial. Esto implica un pedido de perdón público y solemne, no solo por los silencios cómplices, sino por la participación directa de algunos de sus miembros en esta trata transatlántica y la legitimación teológica de la esclavitud, como lo hemos venido expresando. Asimismo, se requiere el repudio definitivo de la doctrina del descubrimiento, reconociendo que dichos textos fueron manipulados para justificar actos inmorales contra la dignidad humana. Pero también quiero hoy tomar textualmente el perdón expresado a cada uno de ustedes por León XIV y deseo que puedan aceptarlo, tomándolo de la última encíclica que nos ha comunicado en el mes de mayo. Y la citaré textualmente. Roberto Francis Prevost, León XIV, les dice esto: la Iglesia, a medida que su doctrina fue madurando, fue tomando conciencia progresivamente de la gravedad de esta realidad. Es cierto que los acontecimientos del pasado no pueden juzgarse de forma ahistórica, como si todos los criterios que se han ido madurando con el tiempo hubieran estado siempre disponibles. Sin embargo, no podemos negar ni minimizar el retraso con el que la Iglesia y la sociedad condenaron el flagelo de la esclavitud. Si en la antigüedad y en la Edad Media muchas personas e instituciones eclesiásticas tuvieron esclavos, ya en la Edad Moderna la sede apostólica romana
instada por las peticiones de los soberanos, intervino en varias ocasiones para regular y legitimar las modalidades de sometimiento y en algunos casos de reducción de la esclavitud de los infieles. Aunque no encontramos homogeneidad en la cuestión en sí, habiendo tolerado durante mucho tiempo la esclavitud y llegando solo posteriormente a condenarla de manera absoluta, existe una continuidad a lo largo de toda la historia en cuanto a la convicción acerca de la dignidad de todo ser humano creado a imagen de este Dios creador. Aunque sin haber logrado en 18 siglos explicitar de manera oficial la total incompatibilidad de la esclavitud con dicha dignidad, se trata, por tanto, de una herida en la memoria cristiana a la que no podemos considerarnos ajenos. Es inevitable sentir un profundo dolor al considerar el entorno o el enorme, sufrimiento y humillación que la esclavitud ha significado para tantas personas en contraste con la dignidad sin límites de cada una de ustedes, amadas infinitamente por el Señor. Por eso, en nombre de la Iglesia, dice León XIV, pido sinceramente perdón. Queridos hermanos, frente a este reconocimiento y a siglos de dominación y persecución de la espiritualidad de la matriz africana, como Iglesia se viene proponiendo un cambio de paradigma hacia la valoración de sus aportes. Se reconoce, lo vamos a decir en términos teológicos nuestros, como semillas del verbo, es decir, reconocemos la justicia, reconocemos la paz, reconocemos el valor y la dignidad en cada uno de ustedes que han venido comunicándonos y que nosotros no hemos podido realmente visibilizar o reconocer. Y ellos están presentes en la religiosidad y en la expresión que ustedes tienen hacia la valoración de todos estos aportes. Por tanto, estas funciones en este marco civilizatorio singular y en un aporte identitario fundamental, vemos que se sostiene no como un posible alcanzar la justicia social, sino una justicia cultural que reivindique esta cosmovisión como construcción colectiva que transforman el mundo, alejándolas de las etiquetas del mero folclore o entretenimiento, como en muchos espacios todavía se les ve. La esclavitud moderna operó una muerte social que negó la humanidad y la ciudadanía a los sujetos africanos. La reparación espiritual, por tanto, entendemos que exige una praxis de dignificación que incluye el rescate de la historia negra de la cristiandad. Esto implica diversificar la iconografía eclesial y dar relevancia a la vida de los santos negros, rescatándolos de la invisibilidad y el lugar de servidumbre. Sanar el trauma histórico requiere reconocer al pueblo negro como imagen de Dios, promoviendo una iglesia con rostro propio que celebre la inculturación litúrgica y sacramental. Finalmente, y para ir terminando, la justicia reparativa, entendemos, exige acciones materiales concretas. La Iglesia entiende que debe garantizar el derecho a la verdad, abriendo sus archivos históricos, incluyendo partidas de bautizo y documentos institucionales que permitan documentar la relación histórica con la trata. A nivel material, se piensa que se debe trabajar en la propuesta de la creación de fondos de reparación destinados al desarrollo sustentable de las comunidades afrodescendientes, siguiendo modelos como el fideicomiso de la Compañía de Jesús en Estados Unidos, que destina recursos
a becas y proyectos comunitarios como un acto de restitución por el capital acumulado mediante la explotación humana. Nuestra participación hoy aquí como iglesia representa mucho más que un acto de presencia institucional. Constituye un auténtico momento de gracia, un tiempo y una oportunidad para profundizar el encuentro con los pueblos afroamericanos. Este momento histórico exige transitar desde el reconocimiento de ese Viernes Santo demasiado largo, marcado por el holocausto de la esclavitud, hacia la construcción de una iglesia que celebre la vida y la resistencia de las comunidades de matriz africana que ustedes nos comunican. Esto nos ayudará, entiendo, a comprender que se vienen consolidando una iglesia con rostro propio, donde la fe se encarne en la especificidad de la cultura afrodescendiente. Este proceso requiere que la inculturación litúrgica y sacramental, entendemos, deje de ser una concepción marginal para convertirse en una expresión viva de la catolicidad, reconociendo que el Espíritu Santo ya actuaba en la espiritualidad ancestral antes de la llegada del cristianismo colonial. Al valorar estas expresiones de justicia, de paz, de reconciliación, de encuentro, la iglesia no solo enriquece su propia tradición, sino que se sitúa como aliada en el desmantelamiento del racismo religioso que aún hoy estigmatiza a las comunidades de terreiros. Asimismo, el compromiso eclesial se viene manifestando y lo vamos haciendo progresivamente en la defensa de los derechos territoriales, reconociendo a las quilombolas y terreiros como la síntesis de la recomposición étnico-territorial y como espacio sagrado de preservación de cosmovisiones que desafían la lógica del descarte. La justicia social desde esta óptica es inseparable de la justicia cultural. No habrá, entendemos, verdadera libertad mientras los pueblos afrodescendientes no sean dueños soberanos de sus territorios y narrativas. Finalmente quiero concluir reafirmando que la fe en un Dios que escucha el grito de su pueblo y actúa en la historia para romper las cadenas de opresión, al sumarse a todos ustedes y al estar aquí en medio de tantos hombres y mujeres líderes, asumimos el desafío de ser constructores de una civilización del amor, que se traduzca en justicia reparativa. Este es el camino hacia un nuevo Pentecostés eclesial, una iglesia sinodal en salida hacia la periferia existencial, que camina mano a mano con el pueblo afroamericano en la búsqueda de un mundo donde el poder ancestral sea reconocido como una fuerza transformadora para el bien común, no solo de ustedes, sino de toda la humanidad. Muchas gracias, queridos hermanos.